dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui no Atualpa, a convite do André e toda a casa que de fato tem se tornado uma amiga do coração. Nos últimos tempos eu tenho estado aqui com uma certa frequência, então para mim é uma alegria conversar com vocês sobre o nosso tema de hoje, que é a infância espiritual. Eu vou ficar em pé, posso? Que aí vocês conseguem me ver melhor. Bom, a infância espiritual, a princípio, quando a gente vê esse tema, parece que a gente está conversando sobre crianças, né? Sobre os nossos filhos. Alguns de vocês são pais das crianças que estão aqui na evangelização. Alguns de vocês têm filhos e todos vocês foram crianças. Então não é um assunto tão distante. Mas hoje eu vou conversar com vocês sobre uma outra infância, que está intimamente próxima daquela que vivemos quando éramos crianças, mas é uma que transcende as muitas vidas que, através do Espiritismo, sabemos que todos temos. Que não estamos na nossa primeira passagem aqui por este planeta, que já tivemos muitas outras existências. E essa infância espiritual se refere especificamente ao momento do nosso planeta, que segundo a codificação espírita, é um planeta de provas e expiações encaminhada para um planeta de regeneração. Para quem não tem um entendimento do que isso significa, Allan Kardec, quando fez a codificação, ele pergunta aos espíritos quais são as gradações de mundos que existem. E os espíritos nos dizem que são 4, principalmente. Os planetas primitivos, aqueles lá do início, que a gente começa a lembrar com a referência do tempo das cavernas, passando por diferentes gradações, até chegar num planeta de provas e expiações, em que nós ainda estamos expurgando muitas situações, efeitos de causas que nós criamos lá atrás, onde o mal ainda prepondera. O terceiro estágio seria o nosso planeta no momento que a gente está já em transição, que são os planetas de provas e expiações. Só um minutinho, por favor. É isso mesmo. Entrou? Agora sim. Eu fiquei um tempo sem mexer, sumiu. Voltando, estamos no planetas primitivos, planeta de provas e expiações em que nós estamos, e que desde 2012, segundo Divaldo Franco, pela psicografia e também pela passividade psicofônica do Espírito Bezerra de Menezes, estaríamos entrando num mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, porém já não prepondera, o bem já é superior, né, em presença. E por fim, os mundos felizes. Então, considerando essa caminhada, essa jornada evolutiva, através do universo e dos seus muitos mundos, nas suas infinitas gradações, nós ainda estamos encaminhada na nossa infância espiritual. Ainda somos seres que temos muitos aspectos espirituais ainda nesses estágios iniciais, que quando a gente compara com uma criança, a gente ainda se sente assim. Embora muitos de nós aqui, quase todos nós aqui, somos adultos, pagamos conta, né? Constituímos família, tivemos filhos, temos uma série de responsabilidades para sobreviver, a gente se sente tão adulto, né? Mas em muitas reações emocionais nas nossas vidas, a gente ainda reage feito criança. A gente ainda tem uma caminhada longa para que a gente tenha realmente consciência de nós mesmos. Então, isso posto, eu fui buscar na codificação de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, referências que tratam dessa infância espiritual. A primeira delas, do Livro dos Espíritos, a pergunta 114, que vocês podem acompanhar ali atrás comigo. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A gente tem aí um Allan Kardec interessado em descobrir
se uma pessoa é terminantemente má ou se uma pessoa já nasce boa e pronto. Tá? E isso é muito importante para que a gente possa compreender as nossas próprias atitudes, por vezes boas e por vezes más. E a dos nossos próximos todos, né? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, é nossa própria responsabilidade. Não foi Deus que, criando as nossas almas, falou: esse é bom, esse é mau, esse é bom, esse é mau. Não. Todos foram criados simples e ignorantes, e conforme a nossa própria vontade, a nossa própria intenção, a gente vai se melhorando ao longo do tempo. E Allan Kardec continua a perguntar, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ao que os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, para conhecimento da verdade e para aproximá-los de si, de Deus, tá? Ou seja, gente, nós todos somos criados em condições absolutamente iguais, simples e ignorantes. Isto é, nós não tínhamos consciência e conhecimento de quão longe poderemos chegar na nossa caminhada evolutiva. E Deus nos diz mais, que Ele nos deu a cada um determinada missão, para que com essa caminhada, com essa jornada evolutiva, a gente pudesse aos poucos e progressivamente ir nos esclarecendo a respeito dessa bondade divina e de quão longe nós podemos expressá-la em nossos atos, em nossas escolhas, em nossos pensamentos. Tudo isso com a intenção que é final de Deus, que é nos aproximar dele mesmo. E a gente segue ainda nessa pergunta 115, tem uma continuação dela. Allan Kardec coloca: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com percorrerem as diferentes fases da vida? E assim, gente, quando eu fui fazer essa pesquisa na codificação, nos 5 principais livros, eu busquei perguntas como infância, palavras como criança, infantil, e eu vi em diversos momentos, não só Allan Kardec, que é o nosso codificador, utilizando essa expressão, mas como muitas das vezes os próprios espíritos utilizando essa analogia, para que a gente conseguisse lidar de uma forma mais próxima da gente mesmo com a nossa ignorância. Então os espíritos respondem: sim, a comparação com a infância é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Aquela que se rebela, aquela que resiste, ela vai se conservando, ela própria freia a caminhada dela. E o seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Quanto mais eu resisto à evolução, quanto mais eu resisto aos ensinamentos que a vida me traz, mais eu demoro nessa minha caminhada, mais tempo eu fico nessa infância. Mas a vida do homem tem termo, ou seja, tem fim, ao passo que a vida dos espíritos se prolonga ao infinito. Eu posso até resistir nessa vida presente que eu estou, mas o meu espírito ele vai continuar peregrinando e certamente a vida vai trazendo situações e aprendizados que vão fazer que essa minha resistência, e quando eu estaciono, eu paro, eu perco o movimento, a vida vem e me dá uma rasteira bem dada, né? Me dá uma chacoalhada, acontece uma doença, acontece uma situação de perda financeira, acontece tanta coisa que faz com que a gente busque outras soluções nas nossas vidas. Então, assim, se eu resisto, eu me exponho a esse tipo de chacoalhada. Mas se eu sou mais dócil e se eu sou mais cooperativa e percebo
os ensinamentos que a própria vida me traz, eu posso fluir com um pouco mais de tranquilidade nesses ensinamentos. Allan Kardec continua no Livro dos Espíritos, na pergunta 116. Então, ele está curioso em saber se existem espíritos que eternamente resistem, que eternamente ficam ali estacionados nessas ordens inferiores. E os espíritos são categóricos, eles dizem não. Escutem bem, todos se tornarão perfeitos. Todos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Ou seja, gente, essa é a nossa caminhada. Nós nos tornaremos perfeitos e nos aproximaremos de Deus, eventualmente. É simplesmente saber se eu vou daqui para cá, fazendo um monte de curva, resistindo, parando, resistindo, ou se docilmente eu vou fazendo uma variação mais tranquila e sigo com tranquilidade, sem pressa, vivendo o meu momento presente, vivendo sim as minhas resistências, as minhas necessidades de adiamento, mas sabendo que tem algo maior que está me ensinando algo, que eu não sou vítima por acaso. Porque quando a gente resiste a um aprendizado, é quando a gente se coloca como vítima. Eu estou ali, vivendo a minha vida, me achando perseguida, me achando vítima. E, na verdade, quando eu aceito essa minha caminhada, quando eu aceito esses aprendizados, de vítima eu me torno protagonista. E aí eu vou liderando a minha própria caminhada evolutiva, pedindo para obter, me comunicando, em estado de vigilância, de oração, e as coisas vão transcorrendo com um pouco mais de suavidade, quanto mais eu tenho consciência da minha infância espiritual, da minha resistência e do quanto eu escolho, então, amadurecer. Espera aí, volta aqui. Isso. A última pergunta que eu busquei, encontrei várias, gente. Eu peguei 5 para mostrar para vocês aqui hoje, mas encontrei mais de 20. E nessa sequência, da 115 até a 117, Allan Kardec, então, faz a pergunta final. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Aí ele traz de novo a imagem da criança. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, ou seja, resistente? Então, os próprios espíritos vão trazendo esse elemento da infância espiritual para que a gente consiga se localizar dentro da nossa própria infância espiritual, dentro da nossa própria resistência. E aí eu trago uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5, e o capítulo 12 é um capítulo muito desafiador. É um capítulo que trata de amai os vossos inimigos. E ele é maravilhoso. Para quem não leu, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vê que Allan Kardec ele é bastante generoso na colocação dele. Ele sabe que não é fácil amar os inimigos do mesmo jeito que a gente ama um amigo, do mesmo jeito que a gente ama um familiar. Inclusive tem um momento em que ele fala, não é que o seu coração vai bater da mesma forma por um amigo e por um inimigo. Na verdade, ele vai bater diferente. O que a gente espera, né, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe é que a gente possa orar por esse inimigo, que a gente possa não sentir prazer com algo ruim que possa acontecer com ele, que a gente possa esperar que o melhor possa lhe advir. Enfim, Allan Kardec é muito razoável, né, gente? E ele traz aqui, novamente, nesse capítulo, essa analogia de uma criança, justamente convocando os espíritas para que possam ter esse olhar doce. Indulgência é indulce, doçura dentro. É um olhar de doçura eu comigo mesmo e eu também com os meus inimigos. Vamos lá, ele diz, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos, ou seja, olhá-los com doçura. Sabe o espírita, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos,
O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A gente tem mania de estancar as pessoas com os nossos julgamentos. A gente faz um quadradinho e fala, esse aí não presta. E vou e coloco o rótulo. Esse aí não foi legal comigo e ele não é uma pessoa que vai mudar nunca. E, gente, quando a gente faz isso com o outro, a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Porque quando a gente admite que uma outra pessoa nunca vai se melhorar, eu também, por minha vez, estou me tratando com essa mesma dureza, com essa mesma falta de movimento. Eu perco o movimento. Eu julgo, viro água parada. E água parada, vocês sabem, né? Não cheira bem, ela gera doenças. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos instrumentos da vida. E a vida, por mais que a gente resista, ela vai continuar nos atravessando e se servindo da gente para ela própria ir adiante. Não é? É o mar que nos navega, não sou eu navegando o mar. A vida ela está me utilizando como instrumento. Tem forças muito maiores do que nós. Nós somos os pequenos. A vida é a grande. Então, assim, a mesma vida que está em mim habita todas as outras pessoas, mesmo aquelas mais resistentes. Só que assim, se a gente pega e faz um recorte do momento presente dessa vida em que nós estamos, a gente pode até imaginar, poxa, aquele fulano que na história foi super mal, fez isso, fez aquilo, aquele ali nunca vai ter jeito. Gente, nessa nossa visão estreita e limitada, talvez não. Mas e na visão, na perspectiva de Deus, na perspectiva mais ampla, mais espiritual? Todos nós seguimos adiante, mesmo essas figuras que a gente mais condenou ao longo da história, né? Então, trazendo mais um elemento aqui para vocês, que é pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, uma citação do livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela é a mentora de Divaldo Franco, e para quem não conhece, ela tem uma história muito bonita, muitos livros psicografados junto com Divaldo, e agora essa história vai ser contada para vocês no cinema. Não sei se vocês estão sabendo disso, no dia 12 de setembro vai lançar o filme. Eu trouxe para vocês aqui hoje o trailer, porque eu participei da equipe que fez o filme. Eu estou escrevendo o livro dos bastidores do filme, como o André apresentou a minha formação profissional. Eu sou jornalista e sou escritora e exatamente 10 dias atrás eu entreguei o texto, né, desse livro, que é um livro do filme do filme. Os bastidores, eu fiquei acompanhando as filmagens durante 10 dias e ela tem realmente uma caminhada muito focada, ela trabalha muito com a infância espiritual, Joana de Ângeles. Ela no filme ela é representada pela Regiane Alves, né? Eu vou mostrar para vocês logo que a gente estiver terminando, mas Joana de Ângeles tem essa visão da maturidade psicológica sendo um degrau da caminhada de todos nós, da nossa criança interior. E nesse livro, Liberta-te do Mal, ela coloca o seguinte: quando o ser humano atinge essa maturidade psicológica, os seus atos caracterizam-se pelo equilíbrio, pela honradez e pela dignidade, confirmando o seu próprio estado de evolução. Ou seja, essa pessoa já amadureceu. Ela não é honrada para mostrar para o outro. Ela é honrada porque ela é honrada. Porque ela sabe que é mais fácil para ela fluir pela vida com essa honradez. Ela é equilibrada, ela entende que ela é humana, mas ela entende que ela é divina também. Ela tem esse equilíbrio entre terra e céu dentro dela. E ela tem essa dignidade. Ela procura entender que ela tem esse direito, ela é filha de Deus. Ela se vê merecedora de existir, merecedora de estar viva, merecedora de ser feliz, merecedora de amar. A cada escolha que ela faz, é ela que se escolhe. Gente, aquela passagem do Evangelho, né, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, quem é que escolhe, gente? É Deus? Ou somos nós mesmos que escolhemos? Quando a gente está no lugar de vítima, a gente fala, poxa, Deus chamou todos, mas Ele só escolheu uns. Não é assim, gente. Quem escolhe somos nós. E enquanto a gente permanece na vítima, a gente permanece na criança.
Só que não é brincadeira ser protagonista. Não é fácil. Eu estou aqui falando com vocês de igual para igual. Aqui como mulher que sou casada, tenho filhos, dou aquelas estouradas em casa, dirijo, me impaciento no trânsito, fico preocupada se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. Eu também estou aqui nessa terra, né? E estou falando com vocês aqui de igual para igual. Só que eu comecei a estudar isso porque eu ficava pensando, puxa vida, como é que é? Eu vou ficar na criança para sempre? Como é que é? Qual é essa programação? De que forma eu consigo sair da criança para a maturidade sem me julgar tanto, sem me maltratar tanto? Como é que eu consigo fazer esse estágio? A gente sabe que a evolução não dá saltos. A gente sabe que é aos poucos. E aí eu entendi, gente, o que significa humildade. E humildade, eu entendi isso com um palestrante espírita que eu aprecio muito, que é o Simão Pedro. Ele fez uma pesquisa e essa palavra diz o seguinte: humildade vem de humus, que é terra, e ilde, pés. Pés na terra, pés no chão. E o que nesse contexto da infância espiritual significa ter os pés no chão? É ter consciência da minha realidade psíquica, da minha infância espiritual. De eu saber, de eu conhecer quais são as minhas sombras. De eu saber onde é que meu caldo entorna. De eu saber onde é que aquela emoção vem, borbulha e eu brigo com alguém, eu estouro, eu xingo, eu maltrato, eu me sinto ameaçada e ajo com inconsciência. Então, quando eu tenho o pé no chão da minha realidade psíquica, como ela está no momento presente, aí sim eu tenho estrutura e base para evoluir sobre ela, tá? Então, eu convido os senhores agora a assistir um vídeo de um texto que eu fiz, porque eu estou aprendendo agora a palestrar, gente. Para mim é muito mais fácil ficar quietinha em casa, atrás dos teclados como escritora, que tem sido a vida toda. E é um exercício muito intenso para mim. O Rossandro Klinger, que é um amigo pessoal de muitos anos da Seara Espírita, ele me convocou e falou: você precisa começar a colocar isso em vídeo, porque as pessoas não gostam tanto assim de ler. Não é todo mundo que gosta de ler. E nesses tempos modernos, existe uma coisa chamada vídeo, Dani. Você conhece? Eu falei, conheço. Então, vamos gravar um vídeo. E aí, esse texto da infância espiritual que eu tinha colocado no Facebook, tempos antes, ele tinha tido 300 compartilhamentos, o que para um texto é muito, um texto relativamente grande. E aí, eu fiz essa transposição para vídeo, para que pudesse chegar mais longe para algumas pessoas. E, por fim, realmente, ele teve uma expressão muito grande, chegou a ter 2 milhões de visualizações no Facebook. E eu queria compartilhar com vocês esse entendimento que a gente percorreu hoje aqui, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo e com Joana de Ângeles. Pequenas amostras, gente, que eu peguei para vocês de comparação com a infância espiritual. Porque essa é uma analogia que quando vocês saírem daqui hoje, conseguirem utilizar no dia a dia, reconhecer com humildade a sua infância espiritual. Não se sintam mal, gente, nesse planeta só tem criança espiritual, tá? Quando você admite a sua, naturalmente você se trata com mais amor e você tem mais paciência com a infância espiritual do outro. Porque o amor é assim, esse como a si mesmo, que é o nosso tema do nosso próximo encontro, como a si mesmo, ame o seu próximo, quando eu me maltrato, quando eu me exijo, quando eu me cobro com rudeza, naturalmente eu trato o outro assim também. Ao mesmo tempo, quando eu me amo, quando eu me trato com senso de realidade, de humildade, de pé no chão, de conexão com o meu momento presente, de percepção, poxa, eu ainda estou mal nisso aqui. Eu estou gritando 10 vezes no dia, pois semana que vem eu vou gritar 9, e na outra eu vou gritar 7, mas eu vou aos poucos, sem saltos, ou então fingindo no trabalho, no centro espírita, que eu sou algo que eu ainda não sou, porque chega em casa, o que vem à tona? Onde é que essa infância espiritual aparece, gente? Em casa, com o próximo mais próximo, é com o marido, é com o filho. Então, quando eu admito a minha realidade espiritual, quando eu tenho essa humildade, esse senso mesmo do meu estado no momento presente, aí sim eu vou ter alguma chance
de começar a engatinhar. Aí eu vou ter alguma chance de aprender a ficar em pé e falar, peraí, agora eu vou melhorar. Mas a gente tem que ter conexão com a realidade. Senão a vivência da espiritualidade vira uma fantasia, vira uma fuga da realidade. Tá bom? Então eu vou passar para vocês agora esse vídeo, que é esse texto que eu escrevi e que virou vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Sai? A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. Agora sim. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar, ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem, confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente, que eu me abstenha de condenar, apontar,
ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar. Porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Bom, esse é o entendimento, né, da infância espiritual. Não sei se ficou claro para vocês. Quanto tempo a gente tem, André? Para perguntas? Nós temos agora uns 10 minutos, caso vocês queiram fazer perguntas. Senão, a gente pode continuar conversando sobre a infância espiritual, que basicamente é essa proposta, que a gente possa observar esses nossos aspectos infantis como a nossa realidade do momento, a realidade das defesas que a gente tem diante da vida. Eu recentemente reuni esses textos, que eu tinha mais de 120, 150 textos, assim, muita coisa mesmo. Eu reuni 70 deles e lancei o livro Abraço à Sombra. Que é a sombra? A sombra é a nossa infância espiritual. A gente tem tanto medo de olhar para os nossos aspectos negativos, a gente tem vergonha de se sentir egoísta, a gente tem vergonha de se sentir agressivo. E de fato, essas coisas todas, essas sombras todas machucam muito. Nos machucam e machucam os outros. A gente não sente vergonha à toa. Mas o fato é que ela existe, ela está lá. E eu fingir que isso não existe, eu fingir que não está lá, não olhar para ela e não encarar, é uma forma que, de fato, não funciona. É uma forma bastante fantasiosa e infantil de lidar com a sombra. A sombra nada mais é do que as defesas que eu tive que criar para sobreviver. E quando a gente está se defendendo, gente, lá no início, nos mundos primitivos, valia de tudo um pouco. Era difícil. A gente estava ali lutando para sobreviver. E o egoísmo era até um estágio evolutivo. O egoísmo era aquela história assim, eu preciso sobreviver. Eu preciso da minha caverna, do meu mamute, do meu grupo. Aquilo tudo fez parte. E ocasionou muita dor, ocasionou muita morte, ocasionou muita violência. Mas foi como foi. Era a natureza da gente saindo daquela nossa porção animalesca. Isso naturalmente se deu daquela forma. E aos poucos, conforme fomos evoluindo, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada espiritual, a gente foi aprendendo que juntos somos mais fortes,
que em comunidades nós poderíamos trocar, nós poderíamos nos fortalecer. Então, ao longo do tempo, o próprio egoísmo foi também se aprimorando. Ele foi tomando novos contornos. Até que eu percebo, mais adiante, que o bem do outro é o meu próprio bem. E aquele egoísmo que foi uma defesa importante lá atrás, no tempo das cavernas, ele já se torna obsoleto, ele já se torna uma expressão de um medo da escassez, uma expressão de um medo que eu não tenho o meu. Mas quando eu percebo que cooperando com o outro eu tenho muito mais, aí eu já posso aos pouquinhos, não é deixar de ser mal, mas soltar esse medo e entender, espera lá, eu posso confiar na vida, eu posso fazer o melhor por mim e pelo outro. Cooperando com ele, eu fico melhor. E aí, a gente deixa de ver o egoísmo como uma sombra, uma maldade obstinada. Mas a gente vê isso como um degrau, uma escalada evolutiva, que conforme eu amadureço, conforme eu me fortaleço na minha fé, conforme eu pego confiança na vida, eu consigo, gente, soltar. Porque a gente não pode esquecer que nós também estamos ligados à nossa natureza animal. Então, naturalmente, numa situação de risco, essa sombra vai vir à tona. Agora, eu tenho mente, eu tenho livre-arbítrio e eu tenho o farol da vida, que é Jesus Cristo. Eu tenho o evangelho dele me ensinando. E aí, no dia a dia, como é que a gente vai aplicando isso? Quando eu vejo uma sombra emergindo, eu paro e penso, calma, eu preciso estar tão ligada assim nessa defesa? Será que ela não está lá no volume 10 e eu poderia baixar um pouquinho esse volume? Regular um pouco? Será que eu posso falar com o meu próximo mais próximo com um pouco mais de cuidado? Será que eu posso compartilhar o tempo que eu tenho? Será que eu posso vir fazer trabalho voluntário? Enfim, muitas coisas vão se abrindo para a gente, convidando a gente a perceber que na prática o bem do próximo é o meu bem. Só que isso é caminhada, isso é passo a passo. E quanto mais conectada eu estiver com a minha realidade interior, mais frutífera e mais, como é que eu posso dizer assim, mais bem-sucedida vai ser essa caminhada em direção à maturidade espiritual. Estamos num planeta de provas e expiações, sim. Agora, ele certamente vai caminhar para a regeneração se eu escolher. A cada momento, ter uma atitude renovada, ter uma atitude regenerada. Por quê? Porque agora eu posso. Porque agora eu tenho condições. A vida me favorece para fazer essa escolha. Eu já tenho conhecimento. Eu deixo de ficar aquela criança birrenta me sentindo vítima. Deus não me escolheu. Até que eu percebo que Deus me respeita tanto que me deu livre-arbítrio para que eu escolha a mim mesma. E eu tenho o mérito da minha própria caminhada espiritual. Agora, somos crianças e a gente está em crescimento, a gente pode, de fato, aceitar essa realidade, aquela hashtag aceita que dói menos, que fica muito mais fácil caminhar passo a passo rumo ao melhor de mim nessa vida, aqui e agora. Tá certo? Bom, aí eu abro para perguntas, se alguém quiser perguntar temos alguns coisa. Minutos ainda. Isso. Se tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Eu levo o microfone aí, é melhor. Eu gostaria de saber, uma personalidade como foi Albert Einstein, se o espírito dele, na primitividade, foi igual aos outros. A gente sabendo que ele foi um dos maiores físicos que a humanidade conheceu, todas as teorias dele já foram comprovadas, inclusive recentemente um buraco negro, um dos maiores já vistos, o sistema fotoelétrico, Sim. a lei da relatividade total parcial. Aí... Com certeza, maravilhosa a sua pergunta. De fato, tanto Einstein quanto a pior figura que você conseguir imaginar foi criado da mesma forma, de acordo com o que os espíritos nos trazem na codificação.
todos, sem exceção, foram criados simples e ignorantes. Agora a gente vai para uma outra referência do Evangelho, que é: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente não passou só por esse planeta. E quem sou eu para falar da caminhada evolutiva do Einstein, né? Mas eu vou fazer um exercício aqui de imaginação com o senhor. Eu imagino que esses seres que vêm para cá, e a gente já ouviu falar pela própria espiritualidade que existem espíritos em missão, eles já vêm de uma caminhada um pouco mais longa. Até Jesus foi criado simples e ignorante. E pensando nisso, será que um dia eu vou ser algo parecido? Lógico, na minha individualidade, expressando não como ele, mas no nível de permissão de deixar o amor me atravessar. Será que um dia eu posso ser como Jesus? Os espíritos me dizem, sim. Olha só, quão maravilhoso é isso. Então eu imagino que Einstein vem de uma caminhada evolutiva mais antiga nesse aspecto, que nem sempre o aspecto intelectual acompanha o moral. Nele acompanhava, a gente observa pelas cartas, eu já li alguns textos dele, e realmente parece que a moral acompanhava o conhecimento intelectual. Mas tem seres também que a intelectualidade desenvolvida não está devidamente acompanhada pela moralidade e por valores de humanidade, entende? Agora, como tem muitas moradas na casa do meu pai, eu imagino que certamente o Einstein teve uma boa caminhada nesse aspecto. Nada é por acaso, né? Deus não joga dados. O senhor falou aqui que Einstein dizia que Deus não joga dados. E, de fato, a gente percebe mais e mais, conforme a gente caminha, que não existe acaso, que existe propósito. Né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tem uma aqui. Bom dia. Bom dia. Eu sempre estou ligada a trabalho social. Chega um pouquinho mais perto. Sempre eu tenho, assim, deve ser alguma coisa kármica, um resgate, que eu sempre tenho um doente para eu cuidar. Então, normalmente, quando eu chego em um hospital, na vida, que eu me deparo com essa atitude de indiferença em relação à dor do ser humano, eu não me controlo. Nossa, mas graças a essa minha maneira de agir, muitas vezes a pessoa é ajudada por causa disso. Só que, sexta-feira, por exemplo, eu parei até no hospital com uma crise hipertensiva. Eu nem sabia que eu era hipertensa. Aí eu refleti, meu Deus, será que esse descontrole, assim, não pode estar causando isso em mim? Mesmo que seja por ficar indignada diante dessa indiferença que a gente encontra muito quando o outro está precisando. Eu agradeço muito a sua generosidade de abrir seu coração assim em público e falar de um aspecto seu, né, dessa raiva que vem, porque não é fácil falar disso em público. Isso virou minha devoção. E a gente recebe muito quando a gente dá muito. Então, assim, eu quero dizer para a senhora que essa é uma coisa que existe em todos nós, que é a exigência do outro. Mas o fato é que dar este amor, dar este olhar que a senhora tem, que a senhora está comentando que tem, é algo que para a senhora é natural. Para outras pessoas ainda não. Agora, a partir do momento em que você exige que ela sinta e reaja como você, é como você pedir, conforme eu coloquei no vídeo, chegar para a criança e fala, uma criança de 8 meses, anda menino, anda, estou falando para você andar, fala russo, responde assim, responde assado. Então eu estou sendo exigente com aquela pessoa. E isso me leva a suspeitar que essa mesma exigência que você trata essas pessoas, você também se trata dessa forma. Às vezes sendo muito dura com a senhora mesma, às vezes se exigindo dessa maneira. Agora, ao mesmo tempo, isso é muito natural. É muito natural a gente se impacientar. Poxa, você não está vendo que essa pessoa está sofrendo? Você não vai fazer nada sobre isso?
Então, assim, a primeira coisa que eu te falo é, sou solidária, senhora, eu também me impaciento em várias outras situações. Agora, aos poucos, eu tive que entender que a melhor forma de eu estar no mundo seria eu ser o meu melhor. Eu ser esse exemplo silencioso, eu ser esse amor em ação. E quanto mais eu exigia e quanto mais eu demandava que o outro fizesse exatamente como eu, mais piorava. E quanto mais eu silenciava e quanto mais eu focava em ser o meu melhor, mais eu inspirava essas pessoas. Entende? Então, assim, às vezes é soltar a mão e confiar que o mal, que esse tipo de coisa que acontece, essa indiferença, também está cooperando para algo maior. Também está de alguma forma misteriosa que a gente não consegue entender, né? Ocasionando para aquelas pessoas um determinado tipo de experiência, entende? Que a gente não consegue ainda calcular e entender. Mas que a melhor forma de influenciar os outros, eu sinto que seja esse exemplo silencioso com Cristo, entendendo que essas pessoas que não estão cooperando como a senhora acha que deveriam, não fazem isso por maldade obstinada, fazem isso em função dessa infância espiritual, ainda, e sempre em movimento. Quanto mais a senhora confiar nelas e na sua possibilidade e ir pelo amor, mais elas vão despertar para isso, do que na exigência e na briga. E te maltratando, ficando com hipertensão, né? Acho que a gente pode fluir um pouquinho mais leve, um pouquinho mais doce, mas não se cobre muito não, faz parte. Essa exigência, ela é também da caminhada nossa.